Existe uma verdade escondida nas Escrituras. Uma verdade tão profunda que, quando compreendida, muda completamente a forma como você vê a si mesmo. Durante séculos, ensinamos que Deus está distante. Que o homem é pequeno, fraco e separado do divino. Mas e se tudo isso estiver ao contrário? E se a verdadeira história da Bíblia não é sobre o homem buscando Deus, mas sobre Deus vivendo a experiência de ser homem? Em uma palestra extraordinária de 1969, Neville Goddard revela algo que pode parecer impossível à primeira vista. Nós somos os próprios deuses que desceram à Terra. Segundo ele, o drama espiritual não começou com o nascimento de Jesus. Começou muito antes, quando o divino herdou a natureza humana. Esse evento simbólico é chamado nas Escrituras de crucificação. A união de Deus com o homem. Desde então, cada ser humano vive um grande mistério. Um esquecimento profundo da própria origem divina. Mas chega um momento em que algo desperta dentro de nós. Uma lembrança silenciosa. Uma revelação interior. E então percebemos que uma jornada espiritual não é subir até Deus. É despertar para o fato de que Deus sempre esteve vivendo dentro de nós. Dizem-nos que Deus se fez homem para que o homem pudesse se tornar Deus. E você pode pensar que você é o homem e Deus é o outro que se fez você. Esta noite, eu gostaria de inverter essa perspectiva, e você é o Deus que se fez homem para que o homem pudesse se tornar você. Se eu entendi corretamente as Escrituras e se minhas visões, que são paralelas às Escrituras, forem precisas, e eu sei que são, digo-lhes que o que acabei de lhes dizer é verdade. O Salmo 82 nos diz que morreremos como homens. Digo que vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês, contudo, morrerão como homens e cairão como um só homem, ó príncipes. Versículos 1, 6. Então, nós éramos os deuses que nos tornamos homens para que os homens pudessem se tornar como nós somos. E aqui estamos hoje, no mundo dos homens. Agora, nos é dito que chegará o dia em que contaremos à posteridade. A posteridade nos servirá e contará sobre o Senhor que realizou tudo isso. Que, de fato, trouxe a libertação do homem. Então, você e eu nos tornamos humanos para que a humanidade pudesse se tornar como nós somos. Sei disso por experiência mística pessoal. Portanto, inverta a perspectiva e não pense que você é um pequeno verme e que Deus se tornou como você é para que você pudesse ser como Ele é. Você era Deus, portanto, você é Deus. Você se tornou homem para que o homem pudesse se tornar você, e esse você é Deus. Então, se você inverter tudo, terá uma sensação completamente diferente a respeito disso. Eu sei por experiência própria. Não posso revelar os detalhes, mas sei que minhas visões são verdadeiras. Elas são paralelas às Escrituras. Há certas passagens que nos fazem questionar o que significam. Sei que, no fim, tudo será revelado, pois criei tudo porque o amei. Quando digo eu, quero dizer nós. Criamos tudo porque o amamos. E então nos tornamos tudo para elevar tudo ao nosso nível, para glorificar tudo neste mundo. Sei que no Salmo 22, quando nos é dito que ele o realizou, bem no final do Salmo, começa com um grito de desespero, e meu Deus, por que me abandonaste? Estou clamando a mim mesmo. Pois desci e esqueci completamente quem sou e assumi minha criação para elevá-la ao nível do que eu sou. Mas, no fim, clamo. Eu o realizei. E tudo estará feito. Contarei à posteridade, que me servirá de testemunho. Os homens falarão do Senhor às gerações vindouras, aqueles que ainda não nasceram. Não se refere a outra geração, refere-se aos deuses que desceram, que ainda não nasceram do alto, para descobrirem que eles de fato desceram e assumiram a natureza humana, e então a elevaram, e então a concretizaram. Eles realizaram exatamente o que se propuseram a fazer. O drama não começa com o nascimento, o drama começa com a crucificação. É assim que todo o drama começa. Contado nos evangelhos, começa com o nascimento e termina com a crucificação, mas essa não é a história. Começa com a crucificação,
que é a união de Deus com o homem, e termina com a ressurreição, onde ele eleva o homem ao seu próprio nível. Todos serão elevados a esse nível, porque nós, os deuses, descemos. E assim, na sociedade divina, eu digo que sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós, contudo, morrereis como homens, assim como tudo morre neste mundo, e caireis como um só homem, ó príncipes. Então, tendo-nos tornado homens, assumiremos toda a natureza do homem, o horror que é o homem, e então o elevaremos ao nível do amor. No fim, não há nada além de amor. Então, assumo a natureza do homem com tudo o que é homem. Bem, então, olhe ao redor e veja o que o homem fez, está fazendo e é capaz de fazer. Foi essa natureza que assumimos. Não foi um homenzinho específico chamado Jesus Cristo que a assumiu, mas sim a natureza humana que nós, os deuses, incorporamos. E então a elevamos ao nosso próprio nível, que é Deus, o amor infinito. Agora, no Salmo 42, muitos anos atrás. Então não posso dizer mais do que dizer que o início é a crucificação e não começou no ano 1 depois de Cristo. Não consigo precisar, não agora, mas foi o início, quando essa união ocorreu entre nós, os deuses. Pois a palavra Elohim, a primeira palavra que encontramos na Bíblia. No princípio, Deus, essa palavra é Elohim. É uma unidade composta, é uma palavra no plural. Nós somos os deuses que compõem Deus. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, nesse princípio, os deuses fizeram isso. Naquela noite, muitos anos atrás, no Salmo 42, eu revivi aquilo. Quando você revive as Escrituras, não é uma lembrança, a lembrança se torna realidade. É algo que você reencena. Não é algo que você se lembra, simplesmente reproduz de repente. Mas, como é narrado no Salmo 42, é narrado como uma lembrança. Estas coisas eu me lembro. Como eu ia com a multidão à casa de Deus. Versículo 4. Mas quando eu ia com a multidão, eu não estava me lembrando, eu estava reencenando. Bem, se você considerar o Salmo 42, seria 1000 anos antes de Cristo, se o considerasse cronologicamente. E naquela noite eu me tornei homem. Pois então eu ouvi a voz das profundezas da minha própria alma que dizia: Eu sou Deus no ato de despertar e que eu reencenei a união com o homem e eu era o crucifixo. Eu era aquele que de fato girava no espaço e no tempo, minhas mãos vórtices, meus pés vórtices, meu lado um vórtice, minha cabeça um vórtice e eu era a própria vida que foi absorvida pelo homem. Eu não era o homem esperando por isso, eu era aquele que veio ao homem e tomou sobre mim a cruz que é o homem e a carregou para que eu pudesse então elevar o homem ao meu nível. Então, nesta imagem, quem diria que no desenrolar do drama, tudo o que já foi criado é amor? Não importa o que seja, é amor. A coisa mais horrível do mundo foi feita com amor. E então, aqui, naquela noite em que quebrei a casca. E depois, 139 dias depois, quando me foi revelado pelo único que poderia revelar que eu sou o Pai, eu não me tornei o Pai naquele momento. Eu sempre fui o Pai, mas desci e tomei sobre mim a cruz que é ser homem para me elevar a esse nível. E aqui, no Salmo 22, livra-me, livra minha alma, ele pergunta por quê. Livra a minha alma do poder do cão. Ele pede para libertar minha amada, e a palavra é traduzida como minha amada na versão King James e como minha vida na versão Revised Standard Version. Mas se você analisar a palavra, ela aparece 12 vezes nas Escrituras. A primeira vez que aparece é em Gênesis, no capítulo 22, versículos 2 e 16, e aqui está a tradução. Teu único filho. É esse o significado da palavra em hebraico. Em vez de dizer meu querido, que esconde completamente o significado, ou minha vida, que também esconde completamente o significado, disse: Livra meu único filho do poder do cão. Naquela noite em que explodi e cumpri minha promessa de não deixar meu filho no inferno. Como está escrito no Salmo 16. Tu não deixarias a minha alma no inferno. Versículo 10. E a palavra traduzida como inferno significa descoberto, revelar, expor, tirar o véu. Tu não me deixarias descoberto,
mas me revelarias, e então eu, por minha vez, te revelaria, pois o Pai jamais será conhecido a menos que o Filho o revele. Portanto, o Pai faz tudo. E isso requer o Filho. Se ele for descoberto, revelará o Pai a si mesmo. Pois ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 27. Mas o Filho não pode revelar o Pai a menos que seja descoberto. Então, aquele momento foi uma explosão completa da revelação do meu Filho, que por sua vez me revelou quem de fato morreu quando me tornei homem. Eu me tornei homem, e então, num instante, revelei meu Filho, que me revelaria como Deus Pai. Portanto, eu não me tornei Deus Pai, eu sempre fui Deus Pai. E propositalmente revesti meu Filho dentro de mim, e então representei perfeitamente o papel de homem, e então revelei meu Filho para que ele me revelasse como Deus Pai. Então ele disse: Livra meu amado. Em outras palavras, livra teu único filho do poder do cão. Naquela noite, quando tudo aconteceu, eu mal podia acreditar que aquilo pudesse ser tão espiritual. Mas eu sei que criei tudo com um propósito e tudo foi feito com amor. 2 homens bonitos, com cerca de 40 anos, estavam ao meu lado, e meu filho Davi, um rapaz de uns 12 ou 13 anos. Eles o olhavam com tanta concupiscência, havia uma luxúria imensurável porque ele era tão bonito, e o desejavam mais do que qualquer coisa no mundo. Lembrei-os de suas vitórias sobre Golias. E ali, diante de mim, estava a cabeça de Golias. A mesma imagem das Escrituras. Contei-lhes o que ele havia feito com o gigante Golias. Davi continuava me olhando e estava encostado à esquerda, na porta aberta, observando uma cena bucólica. Se ele olhava para a esquerda, eu estava à sua direita. Colossenses 3, 1. Ele disse: Tu estás à minha direita, para que eu sempre seja salvo, pois o Senhor está assentado à minha direita. E eu estava sentado e ele estava de pé, encostado à porta aberta, contemplando uma cena bucólica. E eu estava à sua direita. A imagem é perfeita. Nós somos o Senhor que veio e assumiu forma humana, desempenhando todos esses papéis. Com o tempo, elevamos o papel que desempenhamos a nós mesmos, individualizados. Mas antes de descermos a este mundo, éramos deuses, éramos os Elohim. Foi preciso a participação de todos nós para formar o Senhor. E então planejamos deliberadamente a peça. Descer a nossa própria criação e redimi-la, e redimir o homem. Portanto, não somos o homem sendo redimido, somos o Senhor redimindo o homem. Reflita sobre isso. Pode parecer arrogante. E quando conto isso a uma grande multidão não preparada para ouvir, eles dizem: Que loucura! Que completa loucura ele está dizendo! Mas eu falo sério. Eu sei do que estou falando. Nós somos os deuses do Salmo 82, sobre o qual Thomas Cheney disse: O significado há muito desapareceu. Pode ter tido algum significado perene para aqueles que o ouviram e o escreveram, mas há muito, muito tempo deixou de ter significado para o mundo. E eis que surge um homem que foi editor da mais erudita das altas críticas bíblicas, Thomas Cheney, pois ele era o editor da Enciclopédia Bíblica. Ele disse: De todos os salmos, este é o mais confuso, pois como pode Deus ter tomado seu lugar na Assembleia Divina e, no meio dos deuses, julgar? Salmo 82 versículo 1, 6. E então vem o acordo dos deuses. Concordamos em descer e sonhar em conjunto. Então o Uno, constituído de muitos, proclama: Eu digo que vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês, contudo, vocês morrerão como homens e cairão como um só homem, ó príncipes. Então, nós somos os príncipes, os deuses que compõem o Deus que desceu à forma mortal para elevar essas formas já ao nosso nível. E o homem reverteu completamente isso. Hoje, você lê um livro profético e ele fala muito sobre mecanismos. Mecanismos cada vez melhores, então, em vez de arar o campo com uma enxada, agora fazemos isso com um trator. Em vez de atravessar com um pequeno carrinho de mão, agora pegamos um míssil e vamos à Lua,
orbitamos a Lua, percorrendo todos os lugares com mecanismos cada vez maiores e mais maravilhosos. Mas ninguém fala de uma humanidade mais nobre. Daquilo que desceu ao homem e não pôde retornar até que ele nascesse do alto, e então falar desse ser que ele irá erguer consigo a partir do crânio deste homem mortal. Mas ninguém escreve sobre isso, ninguém fala desse nascimento espiritual a partir do crânio do homem mortal, eles só falam de mecanismos cada vez maiores. E, no entanto, a história é a história eterna, que Deus se tornou nós no sentido mais literal. Mas este homem, eu sou o Deus que se tornou isto. E agora a união está tão completa que sinto que sou isto, e irei elevá-lo comigo até o nível superior, completamente individualizado. Somos os deuses que descem à terra. O que faremos amanhã? Quem sabe? Desceremos novamente a outro elemento, o mundo animal? Pois também somos animais. Desceremos novamente ao mundo vegetal? Desceremos novamente ao mundo mineral e redimiremos tudo o que criamos? Pois somos os deuses que de fato desceram à forma humana e carregaram a cruz que é o homem, elevando-o agora ao nível de Deus. Mas não podemos abandonar o que não foi redimido. Por isso, quando Tennyson disse em seu poema A Peça: "Sejam pacientes, nosso dramaturgo mostrará em algum quinto ato o significado deste drama selvagem, não me contentarei em redimir apenas uma parte da criação, mas toda a criação." Este foi um grande desafio, mas eu o superei. E assim, no final desta maravilhosa história, vocês são informados. Será contado, a posteridade o servirá, e os homens falarão do Senhor às gerações vindouras e proclamarão que ele o realizou. Salmo 22, 30. Proclamem isso aos que ainda não nasceram, não me refiro às criancinhas que estão por vir, mas àqueles que ainda não despertaram neste mundo, mas ao mesmo Deus que ainda não despertou dentro do crânio de onde ele emerge. Então eu digo a vocês, vocês são infinitamente maiores do que pensam. Vocês e eu estávamos juntos na eternidade. Ora, a eternidade não é o domínio do atemporal, como alguns querem dizer, como no jornal de hoje, que disseram ser um estado atemporal. Não, ela não é o domínio do atemporal, mas do eterno, do duradouro, daquilo que é para sempre e sempre. Isso é a eternidade. O que não pode perdurar para sempre deixa de existir. Deixamos de imaginá-lo e ele desaparece. Mas vocês e eu somos seres eternos que vieram ao tempo. E como disse Blake, essas coisas do tempo constroem mansões na eternidade. As ruínas do tempo, ele as chamava. Então tudo morre aqui, mas tudo morre, e ainda assim todas elas constroem mansões na eternidade. Portanto, nada jamais aconteceu que estivesse fora de ordem, absolutamente nada. Tudo estava em perfeita harmonia. O jornal desta manhã, você deve ter lido, onde o Papa disse: "O homem não deve ir contra a sua consciência, mas a sua consciência deve ser educada para se conformar às doutrinas desta Igreja." Que absurdo! Não se deve ir contra a consciência, mas sim educá-la para se conformar às doutrinas da Igreja, e ele se coloca como a própria doutrina, como o critério de tudo o que é certo e errado. Voltemos às Escrituras e paremos com toda essa bobagem sobre o mundo exterior. Não tem nada a ver com essas pequenas coisas passageiras. Voltemos às Escrituras. Ora, quem imaginaria, ao ler essa passagem simplesmente como a citei? "Livra meu amado do poder do cão", que ela significasse alguma coisa? Não significa absolutamente nada. E, no entanto, quando acontece com você, você sabe exatamente do que se trata e se pergunta: o que é tudo isso? Eu criei, e você e eu juntos criamos o touro, criamos a mula, criamos a prostituta, criamos o homossexual, criamos a lésbica, criamos tudo neste mundo. Sabe por quê? Porque amamos tudo isso. Não teríamos criado nada que não amássemos. E então, por que isso? Bem no final do drama, esses dois homens estão à minha direita e olham com tanta luxúria para o meu filho unigênito. No cumprimento do Salmo 22. Livra o teu único filho do poder do cão. A palavra cão significa um prostituto do templo.
É isso que significa. Então entreguei. E eles olhavam com tanta concupiscência. E eu simplesmente os amava, mas os avisei da vitória deles sobre o gigante. Ali estava a cabeça do gigante diante de mim, completamente separada do corpo. E ali ele se encostava na porta aberta, contemplando uma cena bucólica. Então, tudo está em ordem. Eles tinham que estar lá naquele momento em que eu quebrei o túmulo e não deixei meu único filho na sepultura. Não deixarás teu único filho na sepultura, como nos é dito no Salmo 16. Ele afirma: Tu não me deixarás na sepultura. Versículo 10. A palavra traduzida significa neste mundo de morte. Bem, este é este mundo. Eu não o deixarei neste mundo. Eu o levarei comigo, pois ele desempenhou o seu papel perfeitamente. Pois encontrei em Davi, meu filho, chamado Jessé, que sou um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13, 22. Bem, ele fez toda a minha vontade. Ele desempenhou cada papel que eu desempenhei, porque eu assumi o papel de homem. E a soma total de todos os papéis que desempenhei é Davi. E ele é tão belo porque é formado por tudo o que eu fiz. Foi preciso tudo para formar Davi. Se uma pequena parte fosse deixada de fora, eu não teria Davi. E assim, desempenhei todos os papéis imagináveis no mundo, pois é preciso tudo para gerar Davi. Tu não deixarias teu amado, teu santo, na sepultura, neste mundo de morte. Não, eu não deixarei. Então, naquele momento em que abri a sepultura e ele estava diante de mim, ressuscitado, redimido, eu o levo agora para o meu estado celestial comigo, esse ser glorioso. Então, levamos a nós mesmos, mas levamos conosco o nosso Filho unigênito para este estado celestial onde, sem palavras, compartilhamos da sabedoria eterna. E ninguém escreve sobre isso, escrevem apenas sobre os mecanismos cada vez mais maravilhosos do mundo. Portanto, não condenem ninguém neste mundo, não importa o que tenha feito. Você desempenhou esse papel, ou vai desempenhá-lo, ou está desempenhando-o. E cada parte do mundo foi criada por Deus. Por Deus, quero dizer que nós criamos, pois somos os deuses que desceram. Nós somos, na verdade, Deus que desceu e assumiu a natureza humana. Não qualquer detalhe específico, mas a natureza humana. E essa união foi real, e isso foi a crucificação. Então, na noite em que os conduzi em procissão até a casa de Deus, ainda consigo sentir. Não consigo descrever o êxtase dos vórtices. Eram 6, como a estrela de Davi, a grande cruz ou a grande estrela de Davi. Não 5, mas 6. O lado era um, mais as mãos, os pés e a cabeça. E essa completa sucção para dentro do homem. Mas eu era o ser que entrava. Então, entrei no homem e tomei sobre mim a cruz do homem, pois eu era a cruz. Assim, vocês verão na história, especialmente nas obras de Paulo, que tudo era a cruz. Não preguei nada além da cruz, preguei Cristo e este crucificado. Bem, vocês são Cristo. Ele agora está em vocês porque já foi unificado com o corpo que vocês vestem. Mas se vocês tiverem memória, e terão quando Deus se lembrar, ele não se lembra como o homem neste nível se lembra. É tudo realidade, é uma reencenação do drama. Então, naquela noite em questão, foi uma completa reencenação do drama quando a voz disse dentro de mim. No ato de despertar. Naquele momento, no ato de despertar, senti a reencenação do primeiro ato, que foi a crucificação. Portanto, longe de a crucificação ocorrer no final do drama, a crucificação ocorre no início e a ressurreição no fim. Agora reflita sobre isso. Você pode achar que esta noite não é prático, mas, permita-me dizer, é muito mais prático do que qualquer coisa que eu pudesse lhe dizer. Ah, eu poderia lhe dizer como se tornar uma pessoa melhor, se você quiser ser melhor, como ficar mais rico, se você quiser ficar mais rico, como se tornar isso. Isso é simples. Mas se você refletir sobre isso, você transcende todas essas coisas que morrem. Todas essas coisas desaparecem. Você lerá no jornal de manhã que alguém,
E invariavelmente dizemos, se um homem morre, uma pessoa normal que não deixa herança, eles não o mencionam no jornal, a menos que você pague pelo pequeno anúncio ou alguma funerária pague por ele. Mas se você morrer e deixar dinheiro, isso sempre é mencionado. Se você deixar uma casa, e for uma casa normal, ninguém. Mas se você deixar uma casa que vale $250.000, eles falam da casa e do valor da casa. Tudo parece ter um rótulo neste mundo. Você lê o Jornal da Manhã e verá que tudo que envolve números supostamente inflados é sempre mencionado. Agora, se você realmente quer ser mencionado em algum obituário, faça 1 bilhão. Você sempre será lembrado como alguém que tinha 1 bilhão e morreu. Mas você morre de qualquer jeito. Todos morrem, independentemente de terem 1 bilhão ou não terem nada. Mas se você realmente quer um obituário, deixe uma fortuna ou cometa algum ato violento. Mas se você realmente quer despertar, ouça o que eu lhe disse esta noite. Não estou lhe bajulando. Você e eu somos os deuses que desceram, literalmente desceram. Não somos menos do que éramos antes, somos maiores por termos descido e redimido esta parte da criação, que é o homem. Pois o homem forma uma parte eterna da estrutura da criação. E agora descemos, nos tornamos homens e redimimos o homem. Mas não podemos deixar as outras partes sem redenção. Então, redimiremos tudo em nosso mundo, para que no fim não haja nada além de Deus. Mais uma coisa de cada vez. Assim, provamos que podemos vir ao mundo da morte e vencer a morte. Tudo no mundo, não importa o que seja, nós criamos e redimiremos. Portanto, Deus, algo diferente de você, não se tornou você. Tu és Deus que se tornou tua própria criação, que é o homem, e então elevas o homem ao nível de ti mesmo, que és Deus. Reflita sobre isso. Não estou inventando, estou lhe dizendo o que sei. E tudo no mundo, seja você o ladrão ou aquele que é roubado, seja você o touro do mundo ou a meretriz do mundo, seja o que for, nós o criamos e o amamos quando o criamos. E desempenhamos todos os papéis e o fim, a quintessência de todos os papéis, é aquele ser amado e eterno chamado Davi. Ele é a essência de tudo o que já desempenhamos. Levamos Davi conosco, pois ele é nosso filho unigênito, e levamos o filho de volta, porque o filho nos revelou a nós mesmos. Sem o filho, jamais saberíamos que éramos o pai. Portanto, éramos o pai antes de descermos, somos o pai ao retornarmos, e temos consciência de sermos o pai somente porque nosso filho Davi, que trouxemos à luz como resultado do que fizemos, nos revela a nós mesmos. Então Davi morreu e foi sepultado, mas não o deixamos na cova. Tu não me deixarias, disse ele, nem no inferno, no mundo da morte, na sepultura. Então não. E posso lhe dizer, quando acontece, é uma explosão terrível, como se você tivesse explodido o crânio inteiro, e então ele está diante de você porque estava enterrado ali. Então, ao olhar para ele e para o relacionamento, ele é a quintessência de tudo o que você já fez. E então, com o tempo, você o leva de volta para a esfera celestial, que significa eterno, o estado perpétuo e duradouro. Certamente não uma temporalidade, como o mundo pensa. Uma ausência de tempo seria estúpida. É um mundo vivo, vivo. Agora, vamos entrar no silêncio. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Pergunta inaudível. Resposta. Não posso responder a isso com base na minha experiência, mas presumo que sim. Mas não posso responder com base na minha experiência e tento me limitar ao que sei por experiência própria, ao que tive em visão, ao que tive em minhas experiências sobrenaturais. Mas digo-lhe, sei o que lhe disse esta noite, que você não é um homenzinho, que Deus se tornou um com você para salvá-lo. Você é o Deus que desceu para redimir sua própria criação, que é o homem. A fusão é tão completa que você teve que esquecer que era Deus para desempenhar o papel de homem. Qualquer que seja o papel que você esteja desempenhando, esse é o papel. Mas eu desempenhei todos os papéis. Diga eu já o desempenhei. Ou eu não teria encontrado Davi. Só posso agora por causa disso, não posso deixar nenhuma parte do meu mundo criado sem redenção,
pois no fim só deve haver Deus, e todas as coisas devem estar sob seus pés. Nós somos esse Deus, nós somos a unidade composta chamada Elohim que forma o Senhor. Todos nós, quando essas máscaras forem retiradas, nos conheceremos mais intimamente do que jamais poderíamos nos conhecer aqui, por trás delas. Ninguém aqui jamais poderia te conhecer tão intimamente, não importa o que você seja para eles, pai, mãe, tio, irmão, qualquer um desses. Então, você e eu nos conheceremos quando as máscaras forem retiradas, pois nessa esfera todas as coisas se misturam e somos um só. Pergunta inaudível. Resposta. Iná, minha querida, não haveria consciência, não haveria vida se Deus não tivesse descido, pois Deus é a vida, nele está a vida. Ele anima o mundo. Isto é, nós animamos o mundo. Eu sei disso por experiência própria. A vida é uma atividade da minha imaginação, que eu experimentei. E quando eu interrompo essa atividade, as coisas param. Então eu sei que eu sou essa vida. Deus é a vida. Portanto, tudo o que parece vivo e independente da minha percepção, é apenas porque eu estou vivo e consciente disso. Eu lhe dou vida. Mas eu preciso redimi-lo. Eu desci à forma humana e agora me identifico com o homem, e essa união é real. Não é algo externo. Eu não estou fingindo ser homem, eu realmente me tornei homem e desempenhei todos os papéis que o homem herda. Tendo corrido a corrida, combatido o bom combate, guardado a fé e feito tudo, então, encontrei o fim. E o fim é aquele que me revelou a mim mesmo algo que eu propositalmente esqueci. Eu tive que esquecer que sou Deus para me tornar homem. Então eu me tornei homem, você se tornou homem, em vez de pensar em algum ser externo, como ensinado pelo mundo. As igrejas nos ensinam que somos pequenos vermes e que fizemos algo horrível no princípio e, por causa disso, Deus, em sua infinita misericórdia, fará um grande sacrifício de seu único filho. Um homenzinho morreu e, portanto, você será salvo. Não tem nada a ver com isso. Deus, e você é Deus, se tornou homem para redimir sua própria criação. Deus não se tornou você. Você, Deus, se tornou Iná. E esse ser que se tornou Iná é eu sou, e isso é Deus. Uma inversão completa. As Escrituras ensinam uma inversão, mas o homem não a percebe completamente. Não foi Esaú, mas Jacó, não foi Ismael, mas Isaque, não foi João Batista, mas Jesus. Você encontra essa inversão completa. E os primeiros serão os últimos. Então eles estão ensinando tudo isso externamente, e os sacerdócios deste mundo ensinam dessa maneira. Vi no jornal de hoje que acabaram de descobrir que a cadeira de Pedro não era uma cadeira na qual Pedro alguma vez se sentou. Entregaram-na aos cientistas para descobrirem se é realmente tão antiga quanto pensavam. Durante séculos, as pessoas iam ver esta cadeirinha, toda deteriorada, e veneravam-na. Ela fica toda protegida por um vidro e é um pequeno santuário, a cadeira sagrada em que Pedro se sentou. Agora descobrem que não é assim tão antiga. Pedro teria de ter vivido mais 1000 anos para se ter sentado nela. No entanto, durante todos estes anos, as pessoas veneraram esta insignificante cadeira como se fosse a cadeira em que Pedro se sentou. Agora, os padres não podem se casar. No entanto, no capítulo 4 de Lucas, a sogra de Pedro. Se ele tinha uma sogra, ele tinha uma esposa e foi curado por Jesus. Se ele é o primeiro papa e era casado, o que há de errado com o papa atual por não ser casado? Basta analisar. A cura da sogra de Pedro está no capítulo 4 de Lucas. Então, se ele era o fundamento de tudo e foi chamado de primeiro papa, o que não foi, tudo isso é uma invenção humana, pois todo esse drama se passa no homem. Quando todos se sentaram diante de mim e ouviram a minha revelação da palavra de Deus, quem era Pedro? Este drama é um drama perfeito, mas a forma como as igrejas estabelecidas do mundo organizaram não é religião. O chefe da Companhia de Jesus disse que se a igreja lhe diz que preto é branco, você deve aceitar, sem questionar. Bem, isso faz parte do fundamento da igreja e você não questiona as tradições da igreja.
Está escrito nas Escrituras, e vocês invalidaram a palavra de Deus com as tradições que transmitiram. Mateus 15, 6. Vocês pegam todas as suas tradições e as transmitem adiante, e ao fazer isso, invalidam a palavra de Deus. Agora, alguns podem pensar que sou contra isso. Não sou contra nada. Apenas sei que minhas visões são verdadeiras e não se conformam com essas tradições da igreja. Vocês são os deuses que desceram. Hoje vocês dirão: como posso ser Deus se estou necessitado? Não me importa se vocês estão necessitados ou não, vocês estão representando esse papel. Não precisam continuar nesse papel porque vocês são Deus e todas as coisas são possíveis para Deus. Podem presumir agora que são ricos. Se ousarem acreditar que realmente são Deus e que todas as coisas são possíveis para Deus, então a riqueza será sua. Se ousarem persistir nessa presunção. Mas se vocês acreditarem que são apenas vermes insignificantes, como ensinam as igrejas, e que precisam orar a um Deus externo e pedir que ele os ajude. E eles disserem que, se ele não os ajudar, é porque vocês são muito perversos. E eles sempre se esquivam da responsabilidade. Mas nós somos os deuses. Embora nossos sábios digam que não conseguem entender o maravilhoso Salmo 82. Nós somos os deuses mencionados nesse salmo, mas está escrito com bastante clareza. Embora vocês sejam deuses, todos filhos do Altíssimo, todos vocês, contudo, morrerão como homens. Descemos a um mundo morto e tivemos que assumir a morte do mundo, e então provar que somos Deus, dando-lhe vida e redimindo-o, e então retornando ao nosso estado, porém fortalecidos pelo fato de termos superado essa maravilhosa empreitada e termos sido vitoriosos em uma batalha contra a morte. Pois todos nós morremos. Quem não morre? O que não morre neste mundo? Mostre-me um monumento que não morra. Tudo se deteriora gradualmente, portanto deixa de existir e ainda assim há algo neste mundo e nós somos esse algo, que não pode morrer. Bem, passamos pelas experiências da morte e então, no final, somos todos redimidos por nós mesmos, e redimimos aquela parte de nossa criação que é o homem. Boa noite.